Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí mais uma vez participando. Hoje é a última lição desta lição maravilhosa que tivemos sobre família da BTU Dominical. Hoje é a lição número 13. E se porventura você está participando a primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir os amados irmãos. Hoje é a lição número 13, relacionamento do cristão, Deus é família. Nosso texto áureo está em Mateus 10, versículos 37. Versículo 37 diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Aí nós temos nosso texto áureo, aliás, verdade aplicada, tá? E diz assim: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diversos relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus, ok? Então, vamos priorizar o relacionamento com Deus. Aí nossos objetivos, diz assim, explicar os níveis de relacionamentos de Jesus, depois mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com sua família e, terceiro, enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Nossos textos de referências tem Lucas, capítulo 2, versículo 51, capítulo 12, versículo 52 e capítulo 14, versículo 26. Por favor, você lê aí, eu já vou para a introdução. E nos diz assim: refletiremos sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir entre dois relevantes relacionamentos. Agora, esses dois relacionamentos são o relacionamento com Deus e o relacionamento com a família. Logo de introdução, eu quero deixar claro para você que aqui não é um ou outro, tá? Cuidado com isso. Aqui não é uma questão de você ter um relacionamento com Deus ou com não. É um relacionamento de criar Deus e a família, tá? Você tem que saber harmonizar. Aqui não há competição, ok? Não há competição entre Deus e a família. Aqui deve-se criar uma harmonia com prioridades, tá bom? Vamos lá. Diferentes níveis de relacionamento. Jesus e sua família terrena, relacionamento de Jesus com Maria e José e relacionamento de Jesus com seus discípulos. Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento e nos deixou um exemplo, instrução a respeito. Então, vamos ver como Jesus lidou, tá, com os seus relacionamentos. Jesus experimentou o relacionamento familiar, conviveu com um pai e mãe e seus irmãos. Além disso, conviveu em sua relação social como cidadão e profissional. Então está bem claro que Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo, ele sabe harmonizar estas questões. Jesus, como 100% homem, ele nasceu dentro de uma família, tá? Mesmo que sabemos que José, tá? Ele vai fazer um papel de pai, ele não é o pai, Jesus é gerado pelo Espírito Santo, tá? Mas Jesus convive com esse pai e a mãe. Jesus convive com os seus irmãos. Ele tem relacionamentos familiares. Jesus foi uma criancinha, a Bíblia não relata, tá? A Bíblia não relata que a infância de Jesus, mas é claro que teve uma infância, ele cresceu em família. Jesus foi uma criança, tá? Jesus
teve seus irmãozinhos pequenininhos, quando eles eram crianças, teve as irmãzinhas, ele teve uma família. E além disso, tem sua relação social. Mateus 13, 55, Jesus é citado dizendo, não é este o filho do carpinteiro? Você percebe, quando diz o filho do, as pessoas conhecem Jesus como um referencial para com seu pai, que é o carpinteiro, tá? Ele é o filho do carpinteiro. Então, certamente, Jesus foi visto várias e várias vezes na carpintaria trabalhando com o pai. Então, as pessoas o conhecem como o filho do carpinteiro, entendeu? Agora, em Marcos capítulo 6, versículo 3, já é uma referência um pouquinho diferente. Por quê? Porque o texto diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria? A primeira questão que queremos destacar é que aqui o referencial não é mais, tá, que é o filho do, mas sim que ele é o carpinteiro. Ou seja, aqui já vemos Jesus sendo alguém que assumiu da sua profissão. Eu estou falando de uma relação social e profissional. Jesus, ele é o carpinteiro. As pessoas na sua comunidade conhecem como alguém que é um profissional, perito, especialista na sua área profissional. Jesus não é um dos, você está entendendo? Jesus não é um dos carpinteiros. Jesus é o carpinteiro. Jesus fazia aquilo que ele fazia com maestria. E aí, ele é referenciado também como filho de Maria. Então, anteriormente, nós falamos que ele é referenciado como filho do carpinteiro, que seria José, e agora como filho de Maria. Então, Jesus também, tá, foi visto repetidas vezes com Maria. Tá? E diz assim ainda, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. Ou seja, Jesus foi visto com esta família, tá? E ainda mais acrescenta, e não estão aqui conosco suas irmãs? Tá? Então aqui nós vemos todo um corpo familiar, também vemos o relacionamento social de Jesus, tá? Bom, vamos lá. 1.2, relacionamento de Jesus com Maria e José. José e Maria cuidaram de Jesus com maestria. Tá? Aí nós vamos ver como este casal fez seu papel direitinho. Levou Jesus ao 8º dia para a circuncisão, depois leva Jesus, após a purificação de Maria, leva Jesus à apresentação ao Senhor no templo. Depois, quando eles fogem para o Egito e depois voltam, tá, para guardar o menino da perseguição de Herodes o Grande. Depois você vai ver que Jesus se torna o carpinteiro, ou seja, o pai dá uma formação profissional para Jesus, e você vai ver Jesus também tendo uma instrução religiosa de qualidade, que ele com 12 anos ele vai estar no templo, colocando sua posição, discutindo com os doutores acerca da lei. Tá? Quem ensinou isso? Foi José. Pelo menos José direcionou Jesus. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Ainda Jesus demonstra cuidado com a sua mãe ao providenciar amparo para ela. Quando Jesus está lá na cruz, diz a Bíblia que o discípulo amado, que é João, ele estava lá e Jesus olha para sua mãe, olha para o discípulo e depois disse ao discípulo, que é João, João, eis aí a tua mãe.
eis aí tua mãe. Você está recomendando. Dá a entender que José já estava falecido, né? A Bíblia não nos mostra, tá, José no cenário, e João, ele está sendo colocado para amparar Maria. Jesus recomenda João, ok? Aí nós temos ainda dentro desse relacionamento um texto que é meio polêmico, que é João 2,4. Quando disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse texto muitas vezes é colocado de forma negativa, né, pejorativa, porque Maria, vendo que tinha faltado vinho no casamento das bodas de Caná, que estamos no contexto, disse para Jesus: Jesus, não tem vinho. E Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Primeira questão que precisamos compreender aqui é que Maria, ela sabe quem é Jesus. Tá? Maria sabe que Jesus está lá, tá? Numa providência divina. E coloca a situação para Jesus. Diz: eu não tenho vinho. E Jesus agora está com 30 anos. Ele responde: mulher, que tenho eu contigo? Primeiro ponto, a palavra mulher, eu coloquei para você aí, do grego gonai, é a origem da palavra. Segundo o dicionário Strong, mulher, essa palavra pode ser traduzida de fato por mulher, como também pode ser traduzido por minha senhora. Isto é, demonstra respeito. Tá? Primeiro ponto é isso. Segundo, é que quando diz que tenho eu contigo, está dizendo: eu sou agora adulto, tenho 30 anos, eu sei que decisões eu tenho que tomar. Jesus assume a responsabilidade. Tá? Jesus, ele está iniciando o seu ministério. E quando diz assim: ainda não é chegada a minha hora, você vai ver, tá? Nós temos vários outros textos, eu coloquei só esse texto aqui, mas você vai ver que Jesus demonstra que está prestando atenção aos detalhes estabelecidos pelo Pai. Ele disse: hoje, parafraseando, tá? Hoje é que eu vou iniciar meu ministério, vou, mas calma aí, vamos esperar o tempo certo, não é chegada a minha hora, tá? E por várias vezes você vai ver Jesus dizendo que é chegada a minha hora, tá? Então, neste contexto, você vai ver que Jesus está prestando atenção aos detalhes. Eu vou dar um exemplo geral. É mais ou menos assim. Maria disse assim: acabou o vinho. Tipo, é 18h45. Né? Jesus disse: calma, quando for 19 horas, aí vamos fazer um milagre. Calma, existe uma hora, existe um tempo. Tem um provérbio que diz: assim como o homem quer um tempo, o tempo quer o seu homem. E Jesus sabe discernir isto. Ele está prestando aos detalhes estabelecidos pelo Pai. Jesus vai fazer um milagre, mas direcionado, tá, nos detalhes do Pai. Então não há desrespeito, tá? Relacionamento de Jesus com seus discípulos. Seus discípulos eram considerados por ele como a sua família. Jesus disse que aqueles que creem na minha palavra, estes são meus irmãos, minhas irmãs. Ou seja, Jesus considera. Outro ponto, em Efésios, é que a igreja é identificada como família de Deus. Olha só, esses dois textos eu coloquei e sublinhei para você prestar atenção. Jesus te considera família. E também ele olha para você e te identifica como família de Deus. Agora a minha pergunta é: como você se identifica e considera?
Como você se olha para si mesmo? Você já pensou no privilégio que você tem de ser filho de Deus? A posição que te coloca em você ser filho de. Eu quero que você preste atenção, porque Deus considera você assim, filho dele, família dele. Deus te identifica assim. Como você se identifica? A minha pergunta é, você entendeu quem é teu pai? Quem é teu pai? Quem é teu pai? É pouca coisa ser filho de Deus? É pouca coisa você ter por pai Deus? Tá? Então, pensa bem. Jesus considera, Deus te identifica. Como você se considera? Como você se identifica? Esta é a questão. Amém? Bom, cristão e sua família, a importância da coerência. Quando a família não se converte, casamento, instituição divina para a vida na terra. O cristão e a sua família, o relacionamento do cristão com a sua família deve ser considerado levando em conta a realidade que vivenciamos e as orientações contidas na palavra de Deus. Está dizendo que nós temos que ser realistas e analisar o nosso estado, tá? Ou seja, não vamos deixar que o nosso coração nos engane e vamos seguir as orientações da palavra de Deus. Qual a importância da coerência? Devemos ser coerentes, isto é, viver segundo os princípios bíblicos. Por exemplo, 1 Timóteo 3,4 diz que os líderes devem ter uma característica, que governe bem a sua própria casa. Então, se eu sou cristão, líder, eu tenho que me esforçar para que se cumpra esse texto na minha vida. O que é governar? Dentro do Strong, você pode ter opções de tradução. Pode ser, de fato, governar, tá, como governo, liderar, gerenciar e definir regras. Tá? Então, são palavras opcionais de tradução. Eu gosto da palavra liderança, porque quando se diz liderança, está se falando, tá, de influência. John Maxwell, ele disse assim, o grande pastor John Maxwell, ele disse, uma palavra para definir liderança, influência. Quando nós influenciamos as pessoas de forma positiva, elas não vão nos seguir por obrigação, elas vão seguir, tá, porque por amor, por consideração, por respeito. Então, liderança é influência, tá? Pensa bem nisso. Às vezes queremos governar, né, por imposição, mas quando você faz um governo baseado meramente numa autoridade posicional, por pouco tempo você vai ter esses seguidores do teu lado. Então, liderar é ganhar o coração para depois ganhar a razão. Quando a família não se converte, o cristão é chamado a perseverar na fé. Os irmãos de Jesus, eu esqueci o S aí, os irmãos de Jesus não creram a princípio nele. Veja, Jesus, ele faz milagres, ele cura leprosos, né? Limpa leprosos, cura cegos, mudos. E os irmãos não creem nele. Jesus, numa manhã, ele acorda e fala para todo mundo, né? Quem me vê a mim, vê o Pai, isto é Deus. Agora, os irmãos não creem nisso. Os irmãos de Jesus disseram, não, o meu irmão, ele não está bem. Tá? Agora, eu quero que você entenda que Jesus os compreendeu dentro do contexto deles.
Porque é um fato. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você é o irmão mais velho da tua família ou você tem um irmão mais velho. Mas se você tem um irmão mais velho, pensa comigo. Imagina se o teu irmão amanhã cedo acorda, olha para você e diz assim: eu sou filho de Deus, eu sou Deus, eu e o Pai somos um. O que você vai pensar? Você vai pensar: ó, meu irmão pirou a batatinha, né? Ah, meu irmão está louco. É justamente isso que os irmãos de Jesus pensaram. Que Jesus está fora de si, disse o texto bíblico. Jesus condena eles porque não creem nele? Não. Jesus os compreende. Jesus sabe que como é difícil crer nisto. Porque aqueles irmãos brincaram com Jesus. Aqueles irmãos comeram na mesa com Jesus desde a infância. Agora Jesus se diz que é Deus. Então Jesus não condena, compreende eles e persevera simplesmente vivendo segundo o plano do Pai. Eu quero dizer para você que mesmo que os outros não compreendam tuas mudanças comportamentais, isto não te dá direito de você julgar e condenar eles. Nosso papel é o quê? É perseverar para viver segundo o plano de Deus e ponto. Porque as pessoas têm direito de pensar diferente de nós. Por que nós vamos querer obrigar as pessoas a pensar igual a nós? Não, elas têm seus direitos. Tá? Eles têm seus porquês para não crer ou crer naquilo que falamos. Amém? O casamento, instituição divina para a vida na terra. O casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida de santificação. Veja 1 Coríntios capítulo 7, versículos 2 e 5. Diz assim, Paulo falando que o homem, tá, deve ter a sua própria mulher, ou a mulher deve ter seu próprio marido, por causa da prostituição. Olha só, então Paulo está dando um motivo porque alguém deve contrair casamento. Por causa da prostituição, cada um tenha isso, o seu próprio marido ou a sua própria esposa. Então, aqui Paulo está dizendo que o casamento pode ajudar uma pessoa a se preservar em santificação, não caindo no erro da prostituição. E aos casados, tá, no versículo 5, disse Paulo assim, que eles mantenham a sua vida sexual ativa para que, ou a razão, para que Satanás vos não tente. Então, a vida de casal, tá? A vida de relação sexual aqui é colocado como motivo, tá? Como para que, né, Satanás não vos tente, ou seja, para que este casal viva em santificação, eles devem ter a sua vida sexual ativa, tá? É isso que está dizendo. Então, o casamento é uma instituição divina para a vida na terra, para que contribua na vida de santificação. Então, o objetivo de cada estado, seja solteiro, seja casado, é viver agradando a Deus, tá? E este é o segredo, o relacionamento com Deus, ok? Então, o objetivo que se está procurando, seja para os solteiros, seja para os casados, é que eles tenham por objetivo viver em um bom relacionamento com Deus. Então, independente se a pessoa é solteira ou casado, deve ter este objetivo. Eu vou viver em relacionamento com Deus, tá? Isso vai nos manter em santificação. Nosso relacionamento com Deus, o amor a Deus, discípulos de Cristo, dissensões e aborrecer.
expresso no referencial adotado. Vamos ver cada ponto. É importante estabelecer prioridades em nossos relacionamentos. Bom, o amor a Deus. Alguém pergunta a Jesus e Jesus responde, dizendo, Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás ao Senhor teu Deus. Bom, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, aqui nós estamos vendo que existem prioridades, tá? Primeiro e segundo, tá? Agora, as motivações são as mesmas. Amor, tá? O amor é a motivação. Amar a Deus, tá? Em primeiro lugar. Por quê? Porque o sentimento, tá, do amor é muito mais forte, tá, que a razão meramente. A Bíblia diz que seja a fé, a esperança e o amor, destes três coloca, o amor é o maior. Então, quando disse amarás em primeiro lugar, né, o primeiro dos mandamentos é amar ao Senhor teu Deus, está nos dando aqui um segredo de vitória. Presta atenção nisso. Porque se você ama, tá, você não vai fazer algo que desagrade a Ele. Assim também, se você ama o teu próximo, você não vai fazer algo que prejudique ele. Então aqui a motivação, o amor, é a força dos relacionamentos, seja com Deus, seja com o próximo. Mas o maior está dizendo, o primeiro é Deus, porque quando eu amo a Deus em primeiro lugar, eu não vou pensar em prejudicar meu próximo. Vocês percebem isso? Tá? Quando eu amo a Deus, tá, eu consequentemente vou agir em benefício do meu próximo. Ou seja, este estado de ação é um amor para com o meu próximo. Por isso que, em primeiro lugar, o amor a Deus e, em segundo, o próximo. O discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Lucas 12, 52 diz, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O que acontece? Em Lucas 12, 52, Jesus está dizendo que quando uma pessoa crê, tá, crê em Jesus, a sua forma, tá, essas crenças diferentes agora que ele tem, diferenças de crenças dividem pessoas. Então, para alguém te aborrecer, não precisa você fazer nada contra ele. Basta você pensar diferente. É isso que Jesus está dizendo. Tá? Quando vai haver dissensão, 2 contra 3 ou 3 contra 2, é porque Jesus, né, ele, quando nós cremos nele, nós enxergamos um mundo diferente, tá? Nós paramos a crer, nós interpretamos a vida de forma diferente. E isso, né, causa dissensão. Isto é, os outros, né, não vão estar do teu lado porque você pensa diferente, tá? Mas, observação, você deve fazer igual a Jesus. Mesmo que os seus irmãos não creram nele, Jesus compreendeu e perseverou, tá bom? Agora, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, esse texto deve ser contextualizado com Mateus 10:37. Esse aborrecer não está dizendo de desprezar mamãe e papai, tá? Pelo amor de Deus, não está escrito isso, tá? Você tem que interpretar dentro do contexto. Na hermenêutica nós temos o que se chama passagens paralelas. Então a passagem paralela de Lucas 14:26 é Mateus 10:37.
E ele explica: quem ama o pai ou a mãe mais do que, mais do que a mim, não é digno de mim. Então aqui no hebraísmo, Lucas 14, 26, quando diz aborrecer, está dizendo mais do que. Então, se eu vou a Jesus, eu vou porque eu amo Ele mais do que, ok? Eu vou seguir Jesus, eu vou crer nele, porque eu amo Ele mais do que o meu pai ou a minha mãe. Não desprezo mãe ou pai, mas a prioridade, tá, é Deus. Cristo é a cabeça da igreja. Veja, isso está expresso no referencial adotado. Quando fala referencial adotado, ele está falando que Cristo é a cabeça da igreja. Nosso relacionamento com Deus, né, está expresso no referencial adotado. Ou seja, o meu relacionamento com Deus depende de eu obedecer à cabeça. Cristo é a cabeça. Aqui está se colocando como Cristo sendo a cabeça de um corpo. As minhas mãos, eles obedecem o quê? A direção da cabeça. Todo o meu corpo, todo o meu sistema, tá? Ele obedece, todo o sistema obedece à cabeça. Então, assim como a cabeça direciona todo o corpo, entendemos que há um compromisso de interdependência entre os membros, ou seja, uma hierarquia natural. É uma sujeição por decisão, por escolha. Então, nossos corpos, nossos membros, aliás, tá? Eles não brigam entre si. Existe uma harmonia. Quem que está direcionando? A cabeça. O cérebro, né? A cabeça, tá? Ele gerencia, lidera todo esse sistema do corpo. Agora, eu vou contar uma historinha para terminar aqui, da greve dos membros, tá? Eu achei interessante que diz que certa vez o pé, a mão e os dentes, eles se revoltaram contra o estômago, tá? Um deles, né, o pé, a mão e os dentes, esses três se juntaram e falaram assim: olha, o estômago é muito folgado, o estômago ele só recebe. O pé disse assim: eu carrego o corpo todo, né, levo o corpo todo para trabalhar. A mão disse: é mesmo, eu sou ativo, eu sempre estou trabalhando. E o dentes disse assim: olha, eu mastigo tudo. E o estômago só recebe, já mastigadinho. Então o pé, a mão e os dentes, né, a boca, os dentes, falaram assim: então vamos fazer uma greve. Nós não vamos dar mais nada para o estômago, vamos deixar sofrer o estômago sem nada. Então eles pararam as suas funções, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Só que ao terceiro dia, o pé se sentiu mais mole, a mão ficou fraca, a boca ficou amarga, os dentes ficaram amargos, ressecados. O que estava acontecendo? Ao fazer o mal ao estômago, todo o sistema estava sofrendo. Por quê? Porque é um sistema interdependente. Meu amado, meu irmão, minha irmã, pense um pouco. Nunca você vai simplesmente fazer mal ao próximo e você sair ileso disto. Nunca vamos fazer mal ao próximo sem nunca nos prejudicar a nós mesmos. Porque somos um sistema, somos um corpo. Então a melhor escolha é o quê? Ajudar o próximo. Concluindo, que o Espírito Santo nos ajude a priorizar o relacionamento com Deus e refletirmos, isto é, nosso relacionamento familiar, tá? Em nossos relacionamentos familiares. Então nós priorizamos Deus, amamos a Deus e porque amamos a Deus, nós amamos o nosso próximo. Bom, meus amados, nós concluímos, explicamos os níveis de relacionamento de Jesus, mostramos alguns aspectos da vida cristã
em sua relação com sua família e enfatizamos a relevância do relacionamento com Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe, uma boa EBD para você.